o dia, portanto, neste dia que é o Dia Mundial da Floresta, e é no fundo o dia de todos nós, eu pensei trazer e propus trazer-vos, digamos, um tema que penso que é um dos temas mais importantes neste momento dentro da nossa floresta. Portanto, que é, no fundo, a cadeia de valor e a forma como o valor é criado. Naturalmente que este tema eu vou trazê-lo sempre bastante contextualizado à realidade do Grupo Comercial São Paulo. Portanto, vou falar com certeza de outro tipo de ativos florestais, mas compreendam, portanto, vamos falar também fundamentalmente sobre o papel e a gestão dos eucaliptos. Em primeiro aspecto, portanto, o primeiro aspecto que era extremamente importante de vos dizer é que o valor é um valor que é repartido. Portanto, e no fundo, nesse aspecto, há aqui um aspecto de justeza da repartição que tem que ser analisado, na medida em que, portanto, o valor é repartido por múltiplos agentes nacionais ao longo de toda a cadeia de valor, portanto, sendo a cadeia de valor, no fundo, todo um conjunto de processos que no fundo são utilizados para produzir madeira, entregar a madeira na fábrica, transformar a madeira e gerar, digamos, produtos acabados para o cliente final. Portanto, há uma repartição, digamos, entre a cadeia de valor deste valor gerado. O segundo ponto que depois falaremos mais à frente é, no fundo, a importância que estes fileiros têm para o país e, em particular, na questão do valor acrescentado nacional. Um terceiro ponto que eu gostaria de vos propor, portanto, para falar-vos, é, não só no eucalipto, mas de uma maneira geral, em todos os produtos florestais, a tendência que se verifica em relação a um desequilíbrio estrutural da oferta face à procura que existe. E no quarto ponto, gostava de propor algumas medidas que possam ser utilizadas no sentido de tentarmos resolver, digamos, este desequilíbrio. Do ponto de vista conceptual, portanto, o valor, portanto, tem aqui uma possível definição de valor, que são todas as características que nós achamos que são relevantes de um determinado produto e para as quais, portanto, nós mostramos e demonstramos atenção. Portanto, tudo isto combinado, nós geramos, digamos, estas propriedades todas, portanto, nós geramos um determinado valor. Este valor, naturalmente, é estabelecido pela lei da oferta e da procura, portanto, em mercado. Naturalmente que há clientes que querem os nossos produtos, querem-nos, mas, digamos, numa ótica de relação de custo-benefício ótima. Naturalmente que há quem produz, precisa de produzir, digamos, maximizando tanto quanto possível o valor acrescentado gerado, seja otimizando, digamos, a sua cadeia de valor, reduzindo custos, seja tendo economias de escala, seja transformando produtos que tenham o maior valor acrescentado possível. Portanto, dentro do processo de geração de valor, portanto, ele é feito, de facto, uma cadeia sequencial de atividades, portanto, e processo e fluxo de informação que nós falámos ali, portanto, que é a cadeia de valor. Portanto, que a cadeia de valor, no fundo, está relacionada com fornecedores que, no fundo, dão os inputs que são necessários para a geração do produto, está relacionado com um conjunto de atividades de suporte, seja a nível de planeamento, seja a nível de atividades mesmo mais remotas, como de recursos humanos, de serviços jurídicos. Portanto, há aqui um conjunto de atividades de suporte que podem estar a concorrer para que, no fundo, no finalzinho do dia, nós tenhamos um produto gerado. E, naturalmente, existem também estruturas que fazem, no fundo, a comercialização, a entrega e dão suporte, no fundo, aos produtos que nós vendemos. Portanto, um quarto ponto muito importante que está ali, que muitas vezes faz confusão, é que é a distinção entre criação de valor e transferência de valor. Muitas vezes pensa-se que num determinado processo, olhado isoladamente, portanto, se conseguirmos reduzir um determinado custo ou se aumentarmos um determinado valor numa determinada operação, que isso é benéfico para a cadeia de valor. No entanto, isso pode estar a prejudicar processos ou operações a montante ou a jusante.
aquilo que nós temos que olhar é globalmente para o impacto na cadeia global de valor e não meramente para uma operação ou um processo em si. Um ponto 5 também que é importante referirmos é que sobre a cadeia de valor existe um conjunto de agentes interessados que estão, digamos, em escrutínio permanente, eu diria. Primeiro, grupos que estão dentro da cadeia de valor, basicamente são, portanto, os donos das organizações, os investidores, são os clientes, os gestores, os empregados, colaboradores e fornecedores. E teremos um grupo que é a sociedade em geral, que não estando, digamos, envolvida diretamente no processo de geração de um valor, no fundo tem uma opinião e tem um impacto importante na medida em que promove ou demove, no fundo, o consumo de determinados produtos que são gerados dentro da cadeia de valor. Estamos a falar, portanto, das associações industriais, portanto, Estado e autarquias, ONGs, por exemplo, organizações ambientais e outras organizações que possam ser indiretamente beneficiadas pelos fluxos gerados da cadeia de valor. A criação de valor dentro da floresta tem três características que para mim são essenciais, que depois se subdividem naturalmente, e que são as seguintes. Por um lado, os ativos que estão a valorizar ao longo do tempo são ativos biológicos, seja madeira, seja cortiça. Portanto, estamos a falar basicamente de ativos que são renováveis, portanto, no fundo, há a possibilidade de, digamos, na ótica de plantação, de eles poderem ser renovados e têm ciclos produtivos de elevada maturidade. Naturalmente que esta produção, portanto, deriva de um crescimento biológico, é muito difícil nós conseguirmos saber à partida, portanto, que quantidade é que vamos conseguir produzir num determinado sítio a longo prazo. Portanto, vai haver uma série de riscos e de fatores e de incertezas sobre estas estimativas. Entre os riscos que estamos a falar, basicamente, estamos a falar de riscos bióticos, fundamentalmente pragas, doenças. Estamos a falar de riscos abióticos, fundamentalmente os incêndios, neste caso em Portugal. Riscos operacionais, do ponto de vista da qualidade e da forma como se fazem as operações silvícolas. E estamos a falar de riscos de mercado, essencialmente questões relacionadas com os preços dos inputs e dos outputs do cadeia de valor. Em relação ao segundo aspecto, é que o ambiente de produção é um sistema aberto, é multiescalável e interdependente. O que é que quer dizer com isto? É que se podem produzir, no mesmo espaço florestal, diferentes bens e serviços. Este é um aspecto particularmente importante. Por outro lado, nesse espaço florestal podem estar associadas uma ou mais funções objetivos. Temos ter um espaço que simultaneamente tenha produção e tenha também a produção dentro de uma ótica de conservação ou de proteção. Por outro lado, a escala a que se projeta e executa e analisa a gestão também é multivariável. Eu posso estar a olhar isoladamente para um povoamento e estar, no fundo, a fazer algum juízo e a avaliar métricas de valor para esse povoamento, como posso estar a olhar para uma carteira de povoamentos ou para uma determinada região. E, no fundo, posso obter resultados diferentes consoante a forma como analiso. E em relação ao conceito atual de gestão sustentável, que no passado se baseava meramente na questão do recurso físico. Estamos a falar, portanto, dos fisiocratas do século XVIII e XIX, basicamente, em que se baseavam no crescimento linhoso, muito semelhante a uma atividade bancária em que se era retirado basicamente o juro do capital associado ao crescimento. Neste momento estamos a falar de uma gestão que tem que ter três requisitos em simultâneo. Para além da viabilidade económica e a gestão durável do recurso físico que falei agora, teremos também a responsabilidade ambiental, porque no fundo a sociedade está cada vez mais exigente em relação à preservação de determinados recursos naturais e, por outro lado, a aceitação social quanto a determinadas operações, quanto a determinadas atividades e impactos delas correntes. Portanto, a gestão florestal sustentável tem que manter o potencial de preencher agora e no futuro, portanto, as funções ecológicas, económicas e sociais. E a escalas local, nacional e global. Portanto, no fundo, estamos a falar de multi-escala, multifunções. A
cadeia de valor, eu procurei traduzir aqui, digamos, uma visão comum daquilo que pode ser uma cadeia de valor, para abarcando diferentes fileiras florestais do país. Basicamente temos, tudo começa, portanto, com quem detém ou quem gera, no fundo, a terra. Depois temos a produção de plantas. Portanto, quem gera ou quem tem a terra, no fundo, disponibiliza os terrenos para se poder fazer a plantação. Há a produção de plantas, tipicamente em viveiros, a silvicultura, a colheita e o transporte e logística, digamos, dos produtos para as unidades transformadoras. Em paralelo com esta cadeia, temos um conjunto de valores ambientais dos sistemas florestais. E aqui eu chamaria este sistema como florestas stricto sensu. A outra componente, que é a componente industrial das fileiras florestais, tem de facto a transformação e a comercialização dos produtos acabados. Mas nós estaríamos fundamentalmente focados aqui, para já, nesta apresentação. Naturalmente, os valores ambientais dos sistemas florestais, que eu falaria agora, têm que ser bem debatidos. Ou seja, eu penso que há um longo caminho para nós começarmos a ter uma valorização apropriada destes valores. A primeira questão é que valores é que nós estamos a pretender valorizar. No fundo, há determinados valores que fazem todo o sentido e são aceitos socialmente. Estamos a falar da qualidade do ar, estamos a falar da qualidade da água, estamos a falar da estética da paisagem, estamos a falar do lazer. Enfim, uma série de valores que, digamos, não são tangíveis, não são facilmente mensuráveis em mercado, mas que têm que ter, digamos, uma forma de valorização apropriada. Há outro tipo de valores que são também chamados ambientais, entre aspas, mas que na prática podem conduzir a algum tipo de falácias. Por exemplo, vocês muitas vezes recebem e-mails com uma assinaturazinha lá no finalzinho a dizer: antes de imprimir este e-mail, pense bem porque vai gastar papel. Esse é um aspecto que é preciso nós tentarmos ver se é mesmo assim ou não, na realidade. Se nós tivermos em conta que a produção de papel se baseia fundamentalmente em plantações, sendo as plantações, digamos, um recurso renovável, naturalmente o consumo de papel vai originar, digamos, um incremento das plantações. E portanto, não há, digamos, aqui por essa via uma dilapidação do património florestal para isso. Em relação às formas de remuneração dos valores, é preciso nós termos em conta que estes valores ambientais, não tendo uma forma de remuneração, as formas de remuneração socialmente aceites têm vindo a evoluir no sentido de criarmos taxas, criarmos impostos sobre os produtos e os bens finais a serem transacionados pelos consumidores. Já assim se passa, por exemplo, na energia, em que vocês, por exemplo, quando pegam na fatura da eletricidade e começam a desmontar, começam a ver lá uma série de componentes que têm a ver ou com as energias renováveis, ou no fundo, com aspectos que são decorrentes, no fundo, de ineficiências no mercado. Portanto, no fundo, estamos a falar de aspectos de items que são subsidiados, mas que, para todos os efeitos, se refletem em perda, digamos, de valor para o consumidor em termos finais. Por outro lado, em termos de simetria de aplicação, nós sabemos que a Europa tem sido pioneira na evolução destas medidas e destas políticas, enquanto que o resto do mundo não. Portanto, no fundo, se os países europeus começam a aplicar, digamos, estas medidas, no fundo, se formos por via de impostos e taxas, no fundo começam a ter, em termos de concorrência global, produtos menos competitivos do que a generalidade dos outros mercados. Logo, tem que haver uma simetria na aplicação da valorização dos valores ambientais à escala global. Eu aqui gostaria de passar um bocadinho, se calhar mais de corrida, a importância da floresta para a economia nacional e também falar um bocadinho sobre o grupo Organização Social. Portanto, os dados, digamos, mais atualizados em relação ao peso das fileiras florestais da economia nacional, e temos aqui. Portanto, estamos a falar de cerca de 10% das exportações nacionais são derivadas da fileira florestal, dos quais 5,2% do setor da pasta e do papel.
Em relação ao grupo produção parcial, portanto, dou-vos aqui algumas métricas, eu não me perderia muito, portanto, vão ter a oportunidade depois de ter esta apresentação mais detalhada. Portanto, temos cerca de 1,6 milhões de toneladas por ano de geração de papel, produção de papel, portanto é o 6 produtor a nível mundial, o quarto mundial em pasto, contribui com 3% do total das exportações, portanto aqueles 3% são do grupo produção parcial, portanto um volume de negócios de cerca de 1,5 milhões de euros, e é responsável pela gestão de 120 mil hectares de floresta certificada, pelos esquemas FSC e PFC. Portanto, essa certificação corresponde a 62% da área certificada do FSC em Portugal e 58% da área certificada PFC em Portugal. Portanto, a nível de presença no mundo, reparem que está presente em 119 países, maioritariamente na Europa e nos Estados Unidos, são os mercados exportadores preferenciais. Mais de 4 mil pontos de entrega, mais de 185 milhões de quilómetros percorridos em termos logísticos, poderia para dar quase 4.600 voltas ao mundo. E representa, portanto, 3% das exportações nacionais. Em termos das exportações europeias do produto, vá lá, que é a referência do grupo, que é o Uncoated Wood Free, o papel para a impressão escrita, repare-se que das exportações europeias, portanto, 76% das exportações europeias de papel Uncoated Wood Free são feitas pelo grupo só parcial para a América do Norte. 37% para a América Latina, 62% para a África e 35% para o Médio Oriente. Portanto, aqui podem ver a importância. Portanto, aqui só aspectos que temos reforçado por conta do mercado, sobretudo aqui na Europa, mais de 45% do PIB. Um aspecto também que pouca gente conhece é a importância que o grupo tem em termos de movimentação portuária. Portanto, cerca de 9% do total da carga contentorizada foi monitorizada, foi efetuada através destes portos. Portanto, corresponde a cargas do grupo de produção parcial, fundamentalmente os portos da presença em termos de portos de Aveiro, Sines e Figueira, subalifícados. Outro aspecto que começa a ser mais conhecido é a questão da geração de energia a partir de biomassa. Portanto, do total de geração de energia a partir de biomassa, 51% é feita pelas unidades do grupo de produção parcial. Representou em 2011 cerca de 1,2 gigawatts hora. Portanto, em resumo, e face ao nosso objetivo desta sessão, que era no fundo falarmos sobre cadeia de valor, temos a possibilidade de ter dentro da nossa cadeia de valor, resumidamente 400 mil produtores florestais nacionais que são fornecedores de madeira, 5.500 fornecedores diretos e prestadores de serviços nacionais e 84% dos inputs são produzidos e adquiridos em Portugal. Isto é muito importante porque isto significa, em termos da criação de valor acrescentado nacional, portanto, por cada euro, digamos, que nós exportamos, cerca de 82% a 84% são gerados e mantidos em Portugal. Portanto, se compararmos, por exemplo, com outras indústrias que nós ouvimos muitas vezes falar, como por exemplo a Auto Europa, que é uma indústria que de facto tem peso e tem dimensão e importância, mas de facto importa muito dos bens e serviços que precisa para produzir as viaturas. Portanto, no fundo tem, digamos, por cada euro, os últimos números que nós dispomos andam na casa dos 32, portanto, cerca de 32 cêntimos são gerados e mantidos em Portugal. Portanto, uma eficiência mais baixa. Depois, só para terem uma ideia, portanto, a logística inbound, ou seja, aquilo que nós precisamos para fazer, no fundo, os nossos produtos, cerca de 4,8 milhões de toneladas, e o outbound, cerca de 2,4 milhões de toneladas, essencialmente de pasta e papel. Portanto, estes números todos, estas métricas todas, levam-nos, digamos, a ter que analisar em detalhe um aspecto que é aquilo que falei no início, que é as dinâmicas nacionais de produção florestal. Nós, no fundo, estamos a falar de uma floresta, portanto, em que tem, por um lado, um ambiente setorial aqui,
tem, na minha perspectiva, três problemas básicos do ponto de vista do setor, que no fundo é a existência de um cadastro florestal completo, atualizado para o país. Nós não sabemos quem é que são os donos das terras, não sabemos onde é que elas se situam, dimensões médias, temos uma noção, mas não temos nada completamente levantado. O nível de organização e de gestão florestal é bastante baixo e, por outro lado, a legislação tem sido muito confusa, sobreposta e, por vezes, com aplicação casuística. Portanto, sobre diferentes situações temos ou sobre a mesma situação temos diferentes pareceres, muitas vezes até contrários. Isto do ponto de vista do ambiente setorial. O ponto de vista do ambiente socioeconómico, que nós estamos já também com a noção bem clara dele, é que, por um lado, nós na Europa mediterrânica, pelo menos, isto é uma exceção, portanto, temos um envelhecimento da população muito acentuado. E, por outro lado, no meio rural, há uma desertificação do mundo rural. Portanto, no fundo, temos, digamos, pouca massa crítica para poder lidar, digamos, com desafios florestais a nível, digamos, local. Por outro lado, temos uma crise mundial pós-2008 que tem vindo, digamos, a agravar, no fundo, o efeito, os efeitos na produção florestal, fundamentalmente com aumento de custos de produtos, digamos, com perda de competitividade de algumas componentes também da cadeia de valor. Falo também, em particular, também da questão da alta prolongada do preço do petróleo. Ainda na crise mundial, é óbvio que ela tem vindo a gerar também uma diminuição de consumo por parte dos consumidores finais. Portanto, aí nós vamos ter que ter depois alguma resposta adaptativa. E também a crescente consciência ambiental e responsabilidade social, que também cria, no fundo, a questão sobre o ambiente de produção. E sobre o ambiente de produção nós temos, basicamente, uma floresta que é muito pouco, portanto, uma reduzida proporção de floresta certificada, ou seja, atendendo a que no mercado se praticam, digamos, prémios sobre a certificação do ponto de vista dos produtos florestais, e estou a falar no nosso caso em particular, o Grupo Professor só pode optar um prémio sobre a madeira que chega à fábrica de 4 euros por metro cúbico. Nós não conseguimos ter muitos fornecedores, digamos, com a madeira certificada. Por outro lado, a nossa floresta tem uma produtividade muito baixa. Se olharmos, por exemplo, para a questão dos eucaliptais, comparando, digamos, a produtividade em Portugal com o Brasil, por exemplo, vemos que estamos a falar de produtividades médias na casa dos 8 metros cúbicos sólidos sem casca hectare ano. Em Portugal, tem números na casa dos 40, neste momento, na casa dos 40, com naturalmente plantações melhoradas, na casa dos 40 metros cúbicos sólidos sem casca por hectare ano no Brasil. E, por outro lado, este aspecto para mim é muito importante, os elevados riscos de investimento e gestão. Estamos a falar basicamente quando um pequeno produtor decide vou investir, vou fazer um povoamento, tem uma série de riscos envolvidos nessa decisão. Por um lado, é esperar que aquilo não, durante os 20 ou 30 anos que esteja lá o povoamento, no caso um eucaliptal, se for montado, então são 150 anos, no fundo dizer, olha, isto não pode arder. Isto não pode ser afetado por pragas e incêndios. Eu, quando vender os meus produtos, quero ter, digamos, um preço de venda ajustado àquilo que eu gastei, aos riscos que eu corri. No fundo, todos estes riscos são muito elevados. E concordo, de facto, nós, a nível das fileiras, principais fileiras, temos uma escassez de produtos. Portanto, como falei, os fatores abióticos complicam, de facto, este cenário. Se repararmos, mesmo tendo em conta que ultimamente não temos tido focos tão severos como, por exemplo, em 2013 e 2005, temos que reparar que sempre que tivemos focos severos, a grande proporção, ou a maior proporção destes focos, ocorreu em povoamentos. Isto é um aspecto importante, ou seja, há muito património que ficou aqui dilapidado sempre que houve grandes incêndios. E, no fundo, o grupo tem estado atento a isto e de facto, acho que há aqui políticas que poderiam ser, digamos, incentivadas, sobretudo a nível da cobertura de sinistros de incêndio. Estamos a falar de seguros florestais, acho que há aqui uma oportunidade para o país, no fundo, evoluir nessa perspectiva
E depois a prevenção ativa e a gestão de combustíveis. Nós sabemos que muitas das matas estão pessimamente conservadas, têm muito mato, e isso são verdadeiras bombas de relógio para a probabilidade de haver incêndio. E também os fatores abióticos, não é? Estamos a falar basicamente aqui deste caso de duas pragas que começam a ter muita expressão no país. Este aqui é o orgulho do eucalipto, que está, no fundo, a afetar muitos povoamentos de eucalipto, sobretudo em zonas de altitude do norte e centro do país. Isto é digamos, uma praga desfoliadora, que fundamentalmente consome as folhas dos eucaliptos, provoca atrasos muito significativos a nível do crescimento e posterior degradação da madeira. E estamos a falar também do nemato do pinheiro. Portanto, o nemato, como vocês sabem, portanto, é transportado por um inseto vetor. Uma vez chegando à árvore, portanto, em poucos meses, portanto, dá cabo completamente do lenho do pinheiro. E aqui no caso do eucalipto, portanto, estamos a falar deste problema em concreto. Portanto, temos uma procura atual na casa dos 8,5 milhões de metros cúbicos de solos sem casca. Estamos aqui naturalmente a incluir não só a indústria de celulose, como também as outras indústrias. Estamos a incluir aqui também uma fração de importação. E temos uma oferta, digamos, do nosso eucaliptal, que, digamos, pela extrapolação dos dados do último inventário disponível nacional, na casa de 6,2 milhões. Portanto, um déficit estrutural de cerca de 2,3 milhões de metros cúbicos de solos sem casca por ano. Isto é um problema com que se para, em particular, a indústria. E não sabemos o que é que o futuro nos reserva, embora saibamos que temos tido cada vez mais necessidade de importar madeira. Neste momento, portanto, o ano passado, já com números fechados, importámos cerca de 2,1 milhões de metros cúbicos de solos sem casca. O que é muito impressionante. O panorama para o futuro, como vocês podem ver, do ponto de vista da indústria de pasta, de papel, é, digamos, uma tendência para haver um excesso de capacidade. Portanto, no fundo, neste momento estamos mais ou menos em equilíbrio aqui, digamos, uma sobrecapacidade de 1 milhão de toneladas, mas vamos ficar com 1,2 mil milhões. Muito. Sobretudo porque vamos sempre ter em conta que há aqui um conjunto de investimentos que estão perspectivados, sobretudo para o hemisfério sul, Brasil e Uruguai, fundamentalmente, que se vierem consumar, no fundo vão criar, digamos, o mundo, digamos, inundado de pastas, chamemos assim. Portanto, vai haver aqui uma pressão muito grande sobre os recursos florestais que é necessário nós acautelarmos. Portanto, em suma, urge reorientarmos as políticas para a resolução dos problemas e potenciar a nível nacional o aumento da oferta. Por um lado, simplificar, portanto, temos em conta que o regime de florestações que hoje conhecemos é bastante burocratizado, teria que ser desburocratizado, portanto, quer a nível do número de entidades que se pronunciam, quer a nível do número de regimes legais que há sobre os processos de floração e sobre os processos de ordenamento. E também a própria revisão dos provos. E, por outro lado, apoiar o pequeno produtor florestal na ótica do PRODER, portanto, ou seja, no fundo, estender um bocado o PRODER, não orientando apenas para a conservação, mas para a potencialização do investimento produtivo, e também uma intervenção muito decidida naquilo que é o combate às principais pragas e doenças da nossa floresta. Vou falar naqueles casos que vimos, no bonito e no mato. Portanto, agradeço muito a vossa atenção e estou naturalmente ao dispor para as questões que tenham.